Um grande bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Sou Fatiala aqui do Rede Rafas e hoje vou trazer um tema que já foi pauta aqui do canal. Se você é nosso inscrito um pouco antigo, com certeza já assistiu o vídeo sobre novelas esquecidas pelo público. Entretanto, agora a gente vai fazer um vídeo exclusivo com tramas da Rede Globo. Porque nesse outro que a gente não fez, se você ainda não conferiu, vale a pena conferir ele primeiro para depois continuar assistindo esse vídeo aqui. A gente trouxe tramas da Record, do SBT, da Manchete, mas agora a gente focou completamente na Rede Globo, que é a maior produtora desse conteúdo que a gente tanto gosta, conhecido como novelas. Então, após a vinheta, você vai conferir comigo algumas tramas da Globo que por algum motivo caíram no esquecimento do público. O que será que foi que aconteceu? É isso que a gente vai tentar descobrir. Então, aguarde a vinheta e vem comigo. No ar, mais um campeão de audiência. Então vamos começar falando de uma trama que prometia ser, será que se pode dizer uma Dona Beija da Rede Globo? Ou melhor, uma novela que o público esperava que fosse assim, que foi Salomé. Uma trama exibida pelas 18 horas em 1991. Salomé era uma jovem super à frente do seu tempo, contemporânea, rebelde, que causava escândalo, escandalizava a sociedade conservadora da grande São Paulo na década de 1930. Porém, eu acho que o público já estava esperando mesmo, como eu disse, alguma coisa meio Dona Beija, uma protagonista, dona de si, meio sensual, à frente do tempo. Então tem algumas semelhanças, inclusive tem uma cena que a Patrícia Pilar, a grande protagonista da novela que deu vida a Salomé, vai a Paris e faz uma dança. Então ali, se as pessoas esperavam nudez ou algo do tipo, foi completamente frustrado porque não mostrou nada demais. Inclusive a Salomé passou boa parte da trama se lamentando e conversando com Berta, uma confidente e amiga. Então uma trama assim que aparentemente ia revolucionar, ia causar, ia ousar, em pleno horário das 18 horas... pífio. Foi uma novela completamente imemorável na cabeça dos telespectadores. Um fato que também pode explicar isso é que ela está no meio de dois sucessos. Antes de Salomé veio Barriga de Aluguel e depois de Salomé veio Felicidade, que se consolidou aí como um grande clássico do Manuel Carlos às 18 horas. Então, Barriga de Aluguel, Salomé e Felicidade. A Salomé não foi como o público esperava que seria, então ela caiu no esquecimento. Mas Salomé também tem uns pontos positivos. Toda a cenografia, toda a direção, todo o figurino e a abertura da novela eram bem caprichosos, primorosos. Eles queriam mesmo retratar São Paulo da década de 30. Nisso, eles estão de parabéns. Mas na história, que é o que verdadeiramente interessa para o público, eles ficaram devendo e muito. Se você assistiu Salomé, conhece alguém que assistiu, eu não era nem nascido na época. Então se você for um telespectador dessa novela, comenta aqui como é que foi, se foi isso mesmo, se o povo esperava algo a mais e se a novela decepcionou, como a crítica diz hoje em dia. Ainda no horário das 18 horas da Rede Globo, porém com uma trama exibida de setembro de 2002 a março de 2003, está Sabor da Paixão, uma novela protagonizada por Luigi Barrichelli e Letícia Spiller. Letícia Spiller era a mocinha da novela, uma jovem batalhadora que lutava para recuperar as terras lá em Portugal da família. Porém, essa luta, essa batalha dela para recuperar as terras, se tornou o maior empecilho para ficar com o verdadeiro amor de sua vida. Uma trama clichê que poderia ter dado muito certo, mas não deu. A novela terminou com uma média de 24 pontos e até 2003 foi considerada a média mais baixa de uma novela da Globo no horário das 6 da tarde. Então, ficaram de cabelo em pé, a novela foi até antecipada, teve o seu final antecipado em um mês, porque a Globo queria se ver livre dela de uma vez por todas. Entretanto, a trama ela teve alguns pontos favoráveis, ela abordou temas sociais de maneira muito sutil e de maneira importante, que serviu para alertar o telespectador. Nela foram abordados o analfabetismo e também a adoção de crianças. A Letícia Spiller, agora uma curiosidade aleatória, que a Letícia Spiller durante as gravações de Sabor da Paixão estava completamente careca. Isso porque ela estava fazendo uma peça de teatro muito importante e recebeu o convite para a novela. Então, pra protagonista não ser careca, botaram uma peruquinha lá nela pelos meses da trama e ela seguiu normalmente, quase ninguém sabe disso. A trama também apresentava muito da culinária portuguesa e da culinária brasileira. Até alguns personagens ali mandavam super bem na comida, na gastronomia e apresentava esse prato para o público. Mas se o prato era uma delícia, a novela não foi tão gostosa assim e desceu rasgando a goela da Rede Globo, porque eles até anteciparam o final
como eu já falei, por conta da baixa audiência. E aí, você lembra de Sabor da Paixão? Eu me recordo que eu assisti um pouco dessa novela, eu lembro que minha família assistia bastante, e quando exibiram o último capítulo da bendita Sabor da Paixão, eu tava num resort lá na Praia Grande com a minha família. E o restaurante pra janta abria às 6 horas da tarde. Eu assim, abri o restaurante, já queria ir lá, mandar ver em tudo, comer a comida quentinha, e a minha mãe e a minha irmã sentaram pra assistir a novela lá no galpão, colocaram o televisor, tava todo mundo lá sentado pra assistir a novela, inclusive a minha família. E eu fiquei 1 hora chorando, eu lembro que eu cheguei a chorar de fome, porque eu queria correr pro restaurante, mas eu era pequeno, tinha 7 anos na época, e tava ali grudado na saia da minha mãe, ela prestando atenção na novela e mandando eu ficar quieto. Então, as minhas recordações de Sabor da Paixão não são boas, e acredito que da maioria do público também, ou melhor, quase não tem recordação, porque ninguém se lembra dela. Agora a gente vai pular pro horário das 19 horas e falar de uma trama que foi exibida de novembro de 1999 a maio de 2000, Vila Madalena. A trama foi escrita por Walter Negrão e dirigida por Jorge Fernando. A dupla tentou repetir a parceria de sucesso que tiveram lá em Sonho Meu. Então a Globo encomendou pro Walter Negrão: ó, Walter, a gente quer uma trama que cative o público, que dê audiência. E assim ele veio com Vila Madalena. Isso porque o grande Walter estava morando já nesse bairro de São Paulo há 5 anos e estava encantado, que lá tem muitos bares boêmicos, lugares para você passear. Então assim, é uma parte de São Paulo que eu acho bem agradável de ir. Sempre que eu dou um pulinho lá na capital, eu faço questão de ir na Vila Madalena. E o Walter ficou encantado com esse bairro e resolveu usar ele como pano de fundo para a história de sua novela. A trama contava a história de Solano, um homem que acabou indo parar atrás das grades injustamente. Ele passou alguns anos preso e quando saiu da cadeia descobriu que o verdadeiro amor de sua vida, sua amada, sua esposa, Eugênia, havia se casado com outro homem. A novela aí teve um grande elenco: Edson Celulari, Maite Proença, Ana Magalhães, mas não destrinchou. Teve audiência muito ruim, o público não se lembra dela, e ela sim é uma trama que foi encomendada justamente para erguer o horário, mas afundou pra caramba. Eles tentaram até dar uma inovada, a abertura de Vila Madalena não era fixa, mas sim toda noite eles apresentavam um clipe de uma música que fazia parte da trilha sonora da novela. Então imagine a bagunça. Eu gosto bastante de uma abertura de novela. Eu acredito assim que os noveleiros não se preocupam só com a trama em si, tem que se preocupar com a audiência, se preocupar com a abertura, com os teasers, com chamadas de elenco, enfim. Só quem é um noveleiro mesmo sabe de todas as emoções e perrengues que a gente passa. Então, pô, uma novela não tem abertura, acho que já começaram errado aí. Então Vila Madalena é um bairro muito bonito em São Paulo, mas na história da Globo não foi bem sucedida. 4 ladrões roubaram 10 milhões em diamantes e um deles, muito espertinho, para saber o lugar certinho em que haviam escondido o dinheiro, tatuou o esconderijo desse grande tesouro no quadril de uma menina. Essa menina cresceu, se tornou lisa e passou a ser perseguida por vários personagens da novela que queriam botar a mão na fortuna. Se você é noveleiro, com certeza sabe que agora eu falei sobre O Mapa da Mina, uma trama das 19 horas da Rede Globo que foi ao ar em 1993. Essa novela era para ser um sucesso, afinal é Cassiano Gabus Mendes. E teve um fato muito trágico que aconteceu enquanto a novela estava sendo exibida. Foi a última trama que o grande Cassiano escreveu. Isso porque ele faleceu faltando 15 dias para o término da novela. Mas ele já tinha deixado todos os capítulos programados até o final, então não houve interferência ali na gravação, não tiveram que trocar a autoria da novela, nem nada do tipo. Mas a grande questão é que a trama, mesmo quando o Cassiano estava vivo, não decolou. Inclusive, no horário das 18 horas, estava sendo exibida Mulheres de Areia. E a grande imprensa, a mídia da época, chegou a cogitar que a Globo trocaria as tramas de lugar. O Mapa da Mina iria para as 18 horas e Mulheres de Areia avançaria para as 19 para já elevar a grade noturna da emissora. Acontece que, no mesmo período em que o Mapa da Mina estava sendo exibido, o SBT estreou Aqui Agora, aquele jornal policial sanguinário, sensacionalista, que a gente sabe assim, tem que assistir com um baldinho embaixo pro sangue que escorre, era uma coisa de louco. Então o público já não era muito fisgado com a história, tinha essa super novidade na TV, então o SBT roubou alguns pontos preciosos da Globo. E o Mapa da Mina, que era para ser uma novela aí de grande sucesso, até para fechar com chave de ouro a carreira do Cassiano Gabus Mendes, acabou caindo no esquecimento total das pessoas. Quando a gente fala em Cassiano, a gente lembra de muitas novelas, menos do Mapa da Mina, que foi a sua última produção para a Rede Globo e para a vida. De agosto de 1980 a março de 1981, se você ligasse às 20 horas na telinha da Globo, estaria acompanhando a novela
Coração Alado. Porém, o que fez essa trama cair no esquecimento, sendo que ela obteve altos índices de audiência, a novela contava a história de Juca Pitanga, um artista plástico pernambucano que estava cansado de tentar a vida lá do Nordeste e juntou sua estrada, juntou sua família e partiu para o Rio de Janeiro para conseguir evoluir na profissão. Quando chegou em terra carioca, ele acabou se relacionando com Catuxa, mesmo o verdadeiro amor da vida dele sendo a Vivian. Chega uma altura da novela que a Catuxa engravida do Juca e a Vivian também fica grávida, mas a verdade é que ela foi estuprada pelo próprio cunhado, Leandro, que era apaixonado por ela. A autora da novela, Janet Claire, ela brincou com o público durante um período e não revelou se a Vivian estava grávida do estuprador ou se estava grávida do amor da vida dela. Até que ficou revelado que ela estava grávida do estuprador. A Vivian aguentou a gestação até o fim, cultivou aquela criança dentro do ventre, mas quando nasceu ela deu o bebê porque não estava a fim de criar o filho que foi fruto de um estupro. E quem acabou pegando essa criança foi Catuxa, porque o filhinho dela, do Juca, nasceu morto. Então o bebê nasceu morto e ela recebeu nos braços o bebê da Vivian. Então o Juca, por muito tempo, ele criou o filho da Vivian, que é sua verdadeira paixão, como se fosse da relação dele com a Catuxa. Então aí é uma coisa meio maluca que a Janete fez. Deu certo porque a trama teve bastante audiência, mas talvez por conta dessa polêmica do estupro, eles preferiram jogar a história para debaixo do tapete. A Janete conta que na época ela recebeu uma carta, ou melhor, na época não, alguns anos antes da novela ser escrita, ela recebeu uma carta de uma telespectadora contando exatamente isso, que ela foi abusada por um cunhado e dando alguns detalhes de como foi toda a ação. Aquilo tocou a Janete, ela deixou essa carta escondida e quando ela criou Coração Alado, tinha esse episódio do estupro que era essencial para a novela se desdobrar e ter outros acontecimentos na trama. Enfim, fazer com que a novela não crie a famosa barriga, que a gente sabe que é um grande empecilho que as tramas têm, não só hoje em dia, como na época também. Então ela botou o estupro. Só que foi um escândalo na época, pela maneira que ele foi abordado, a cena, falaram que foi uma coisa muito violenta, muito forte, e também pesaram a mão na cena da masturbação da Catuxa. Parece uma cena dela se masturbando que o público... Caraca, imagina, hoje em dia já tem essa parcela dos telespectadores que são mais conservadores. Agora imagine isso em 1980, há mais de 40 anos atrás. Então foi um verdadeiro escândalo. Isso porque, ou melhor, inclusive vazou o áudio do diretor dando dicas para a atriz que interpretava a Catuxa sobre como fazer a cena, como ela tinha que fazer os gestos, como ela tinha que gemer, enfim, uma coisa de louco que causou um grande escândalo na época e vazou na mídia aí esse áudio do diretor. Então talvez por essas polêmicas eles preferiram colocar a trama ali no armário, trancar, jogar a chave fora e fingir que nunca existiu. Outro fato curioso também é que as 5 tramas que foram citadas aqui, Salomé, Sabor da Paixão, Mapa da Mina, Vila Madalena e Coração Alado, nunca foram reprisadas. Acredito eu que elas mereçam uma segunda chance. Coração Alado é mais difícil porque é uma trama bem antiga, teve essas questões que causam muito polêmica na época, então talvez eu acho que eles não queiram resgatar isso e tentar, quem sabe, fazer o público compreender a história, porque pode ser que tenha um resultado completamente contrário. Então entre o sim e entre o não, é melhor deixar ela quietinha ali, mas as outras eu acredito que um dia possam sim ser exibidas, por que não? Bom, a gente sabe que a Rede Globo aí tem muitas novelas, milhares de novelas ao longo de sua existência e muitas delas caíram no esquecimento. Mas eu e o Rafa Pereira selecionamos essas 5 para trazer no vídeo de hoje. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acompanharam alguma dessas novelas? Acham que elas mereciam ter mais reconhecimento pelo público por algum motivo? O que será que justifica o fato delas terem caído no esquecimento total? Se vocês gostarem, se vocês pedirem, a gente faz parte 3, parte 4, parte 5, porque o que não falta é novela esquecida da famosa Plim Plim. Então, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito, seja muito bem-vindo, ative o sininho das notificações e até um próximo vídeo, galera. Fui!